A paz do Senhor, estamos com a nova lição para o trimestre do ano, que é o quarto trimestre. Nós temos nova lição, as promessas de Deus. Olha aí, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de número 1 falam aí das promessas de Deus. A lição vai falar sobre as promessas de Deus. É o título dessa lição 1. Texto áureo, Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática nos diz que Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Lições de adultos CPAD para o quarto trimestre de 2024, outubro, novembro e dezembro. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ler o texto que está em Isaías 55, do 6 ao 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Meus amados e diletos ouvintes do nosso canal Teologia Cristã em Foco, a nossa EBD está com uma lição maravilhosa para esse trimestre. E a lição de número 1, que fala sobre as promessas de Deus, aqui nos diz que Deus, ele nos faz promessas, como fez promessa a Abraão, fez promessas a Jacó, fez promessas a Isaac, fez promessas a Davi. É o mesmo Deus que faz promessas para nós, para a Igreja do Senhor hoje. Então, por isso, ao longo desse trimestre, nós vamos estudar a respeito das promessas divinas e os desdobramentos em nossas vidas. Como Deus é grandioso em resolver problemas e fazer promessas. Temos aqui na primeira parte um convite de Deus, um convite que é uma promessa, e é necessário buscar ao Senhor para receber. É necessário confiar, ter fé e temer a Deus, porque se nós não tememos a Deus, como vamos receber o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas? Então, suas promessas estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. E para nós também, nós hoje no tempo da graça. Então é preciso buscar ao Senhor, como está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Alguns comentaristas sugeriram
que as promessas de Deus a Abraão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur dos caldeus. Afinal, se Abraão não tivesse partido, nenhuma coisa da parte de Deus teria se concretizado. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto uma verdade vital a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. Aqui está no livro de Lawrence Olson, a respeito da obediência, da lealdade, da humildade, comentário devocional da Bíblia, que foi editado pela CPAD no ano de 2012, na página 22. E aqui, Lawrence Richards, não é Lawrence Olson não, é Lawrence Richards, fala sobre isso. Mas vamos ver o que é que a lição vai falar sobre os fundamentos, as promessas, o zelo, não é? Tipos de promessas, tipos de propósitos. Vamos estudar um pouquinho aqui rapidamente. As promessas na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo. Então, no Antigo Testamento, a palavra ela diz a respeito do relacionamento acerca de Abraão, Isaac, Jacó. No Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como a extensão da obra salvífica de Cristo para os fiéis que estão agora servindo a Deus no Novo Testamento. E essa promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. E Deus tem se comprometido conosco acerca das promessas que Ele mesmo fez para nós. Porém, nós precisamos ter o cuidado de fazer a vontade de Deus, temer a Deus, obedecer, porque, irmãos, se nós não obedecermos ao Senhor, o que é que vamos receber? Qual é a bênção do desobediente, irmão? Deus é infalível, Deus é fiel, como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação é fundamental em seus propósitos, seus atributos incomunicáveis. Deus tem seus atributos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E nós precisamos ter o cuidado de também acatar a palavra de Deus, de obedecer ao Senhor. Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir, certo? E nós precisamos também ser obedientes até o fim. Perseverar até o fim, como diz, e perseveraram até o fim, a fim de receber a bênção da salvação. A promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem. E nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos obedecer e permanecer nos planos de Deus. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Existem promessas incondicionais e promessas condicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem é uma promessa. Isaías 9:6. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, Miqueias 5:2, foi uma promessa e aconteceu independente da circunstância, se alguém que quis ou não. Promessa de que Jesus seria o nosso Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14. Realmente aconteceu, Jesus é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Independeu de alguém querer ou não. Então foram promessas incondicionais. Agora, promessas condicionais, diferentemente das incondicionais, são aquelas que
são condicionais, dependem das circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, em Deuteronômio 28. Ali são promessas que são condicionais à obediência. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionada a perdoar o próximo, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, são condicionais. Se eu não perdoar, como vou receber perdão? Então, o propósito das promessas de Deus, ao longo da Bíblia, percebemos que diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de cumprir, o de estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus cumpriu essa aliança. Deus fez a aliança e cumpriu o processo da aliança. Agora, o que é difícil é da parte humana. Porque o homem é falho, o homem é esquecido, o homem uma hora fala uma coisa, depois já é outra. Além desses fatos, dessas coisas, nós precisamos saber que a parte divina permanece fiel. E nós, às vezes, somos infiéis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus é zeloso e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Nós vimos aqui através dessa lição também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos ensine a confiar e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Porque nós necessitamos, nós precisamos, mas também temos o dever de permanecer fiéis a Deus. Assim, que esta lição da Escola Bíblica Dominical nos ajude a servir melhor, a adorar a Deus com mais cuidado, com mais zelo, e que o nome do Senhor seja glorificado sempre em nossas vidas e que sejamos instrumentos de Deus nessa terra, tá bom? Deus em Cristo continue nos abençoando. Até uma próxima pré-aula. Lições de adultos, está maravilhosa. Olha que coisa boa. Deus abençoe poderosamente a toda a classe da EBD, classe de adultos. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima.